Atenção! O vídeo que você está prestes a assistir foi feito por um idiota. Portanto, não leve nenhuma das informações e opiniões deste vídeo a sério. Eu, guitarrista EOD, não sou estudioso, não sou intelectual e muito menos inteligente. Como eu disse, sou só um idiota que dá suas opiniões merdas na internet e caga regra sobre as coisas. Muito obrigado e bom vídeo. E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o guitarrista EOD e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Galera, antes mesmo de começar a falar qualquer coisa, se ficar tendo muito barulho no fundo, eu peço perdão, mas é que se eu não gravar agora, eu vou acabar esquecendo de gravar depois. E infelizmente há um bom tempo já tá tendo obra aqui na porra do terreno do vizinho. E é o dia todo essas porra desses pedreiros batendo coisa, sei lá onde, e com essas músicas altas de corno, chata pra caralho. Ah, cara, é um saco. Se ficar aparecendo, eu realmente peço perdão. Eu sei que é uma merda, mas o que eu posso fazer? A vontade de pegar uns track e tacar lá, a vontade é disso. Mas eu não posso, né? Infelizmente é ilegal fazer esse tipo de coisa. Mas fazer o quê? Bom, isso aí já ficando de lado. Galera, por favor, o ritual padrão. Se você ainda não é inscrito do canal, por favor, considere se inscrever aqui no canal, porque durante esse período de coronavírus eu estou produzindo vários e vários vídeos. E se você ainda não avaliou o vídeo, eu peço, por favor, que você avalie o vídeo, porque é assim que o YouTube percebe que um vídeo ele está tendo engajamento, e ele tendo engajamento, o YouTube ele vai divulgar mais pela plataforma, atingindo mais pessoas. Então, se você quer que o canal cresça, por favor, contribua dando um like ou um dislike. Não tem problema qual que seja. E aquelas duas recomendações de sempre. Cara, se você está cansado de excesso de propagandas do seu navegador, de ter um navegador lento, de ter um navegador que rouba seus dados, cara, instala o Brave. Ele melhora tudo isso e ele ainda substitui aqueles anúncios chatos pelos próprios anúncios e eles dividem os lucros dos anúncios com você. Existe relato de pessoas que conseguiram $50 em um ano usando o Brave, o que dá mais ou menos uns R$ 300. Eu até agora estou com $1 que eu consegui usando esse negócio por 2 meses somente. E galera, é dinheiro que você ganha de graça, sem fazer nada, só usando a internet. Então, cara, para de ser otário, para de ter seus dados roubados e ganhe dinheiro sem fazer nada. Instala o Brave. E também, galera, eu ainda estou estudando sobre a plataforma Sparkle, que foi criada pela Hotmart, porque eu estou enrolando muito para estudar aquilo lá. O Sparkle ele é tipo um YouTube, só que sem ser uma merda, e ele entrega o conteúdo que você se inscreve. Uau, que incrível, não é mesmo? Pois é, muito incrível. Então, se vocês puderem também já dando uma conferida na Sparkle e também criando a sua conta lá, seria muito bom. Deixando tudo isso de lado, vamos finalmente começar. Bom, galera, como o título está falando, hoje eu vou falar sobre o que é a desgrama do libertarianismo, mais conhecido pelos leigos como anarcocapitalismo. A galera nos chama de ANCAPs. Eu não gosto de termos que normies usam, pessoas normaisinhas usam, então eu prefiro me chamar de libertário. Eu acho que é bem melhor e define muito mais o que eu sou. Sou uma pessoa que defende liberdade e não necessariamente anarquia, porque todo mundo sabe que a palavra anarquia lembra algo ruim, tem uma conotação negativa, lembra aqueles black bloc desgraçado do caralho. Então ninguém quer ser associado a uma porra dessa, por isso que eu prefiro me chamar de libertário, e por isso que tantas outras pessoas preferem se chamar de libertários também, né? Mas enfim, hoje eu finalmente vou explicar o que é essa desgraça de libertarianismo de uma forma bem fácil, objetiva, para que você entenda de uma vez por toda e pare de falar merda na internet. Tem gente até hoje que acha que o anarcapitalismo ele é tipo uma ideologia política, tá ligado? Não tem nada a ver. Eu finalmente vou explicar aqui. Bom, se você é inscrito no canal, eu voltei a postar vídeos há mais ou menos uns 2 meses atrás e você já deve saber que eu sou um libertário. O libertarianismo, diferente do que as pessoas pensam, ele não é uma corrente política, nem mesmo ideológica. Ele é um movimento filosófico.
Filosófico porque ele tem uma base filosófica e ética muito grande, né? O libertarianismo, ele usa diversos autores que não necessariamente se consideram ANCAPs, mas nós utilizamos vários desses autores para justamente usar como base filosófica para o nosso movimento. E o nosso movimento basicamente prega o seguinte: a proteção à propriedade privada e a proteção da liberdade individual, ou então melhor, as liberdades individuais, né? Mas antes de eu sequer falar sobre essas coisas, eu tenho que deixar uma coisa clara. Eu tenho que explicar para vocês o que é propriedade. E para entender isso, vocês têm que saber o que é uma coisa com valor e uma coisa sem valor. Bom, para uma coisa ter valor, ela tem que ser um recurso limitado. No sentido de que é uma coisa que uma pessoa pode ter e outra pessoa não. Não é no sentido literal, não é tipo assim, ah não, eu vou comprar aqui um microfone, mas só eu posso usar, tá? Eu não posso prestar para ninguém. Ah, não é nesse sentido, mas é no sentido de que o material usado para fazer aquele microfone não tem como estar sendo usado ao mesmo tempo num amplificador, por exemplo. Né? Os fios que estão dentro desse microfone não tem como estar sendo ao mesmo tempo usado na porra de um amplificador. A gente não está no ponto de conseguir clonar itens, clonar recursos. A gente não tem tecnologia para fazer isso ainda. Então, sim, matéria-prima ainda é um recurso limitado e que tem um valor em cima disso, justamente porque você não pode utilizar mais de uma vez. Bom, então o que é um exemplo de um recurso ilimitado? O oxigênio. Ninguém é dono do oxigênio e todo mundo pode utilizar o oxigênio ao mesmo tempo. Um vídeo no YouTube, internet, tudo que é tipo de coisa que mais que uma pessoa pode ter ao mesmo tempo exatamente o mesmo produto. Não é justo você falar que, por exemplo, você tentar usar esse argumento e falar assim, ah, quer dizer então que se eu tiver um caderno e meu amigo tiver um caderno igual, eu estou usando o mesmo recurso. Não é o mesmo recurso, porque o caderno pode até parecer igual, mas ele não é igual. Até porque são dois recursos diferentes. Se eu deleto um vídeo do YouTube, todo mundo não vai conseguir ver o vídeo do YouTube. Se eu queimar um caderno, o seu amiguinho ainda vai continuar com o caderno dele. O caderno dele não vai desaparecer se eu queimar o meu caderno. Então por isso que isso não é um argumento válido. Quem fala isso é muito burro. É isso que define valor das coisas, certo? Tem que ser um recurso limitado. Bom, se recursos são limitados, propriedade privada é aquilo que é um recurso que me pertence. É isso, guitarrista Eudê? Exatamente. Muitas pessoas associam propriedade privada só com coisas como carro, casa, sabe? Coisas assim que são muito grandes, terrenos. Só que propriedade privada, na verdade, é absolutamente tudo aquilo que pertence a você. Então isso pode inclusive ser uma caneta. E uma coisa que é propriedade privada que você nem sabe é você mesmo. Afinal, você é único e não existe como uma pessoa usar o seu corpo sem ser você mesmo. Só você pode usar o seu corpo. Aí tem gente que vai fazer piadinha, ai, mulher grávida. Não é verdade, porque o bebê não está controlando a mulher e o bebê é um ser totalmente diferente. Ele só está usando o corpo da mulher. Ele não está nem usando todo o corpo da mulher. Ele não está usando, por exemplo, o coração da mulher, não está usando o pulmão da mulher, não está usando o braço, nem perna. Ele só tem uma mangueira que está ligada ali no estômago dele para ele se alimentar e é isso. Então não vem com essa piada, que essa piada é uma bosta e ela não é verdade, tá bom? Certo, você definiu o que é propriedade privada. E o que é ferir a propriedade privada? Bom, é basicamente eu querer agredir uma coisa que pertence a você, incluindo você mesmo. Se eu fizer isso, eu estou agredindo a propriedade privada de alguém e isso é um crime inadmissível. Por exemplo, som alto. No libertarianismo, todas as ruas seriam privadas. E dependendo do lugar que você morar e com as regras que tiver, pode ser que carros de som na rua eles não sejam permitidos, porque aquilo seria uma violação da propriedade de alguém. Aquele som está invadindo a propriedade de uma pessoa que não quer ter aquele som ali. Então, isso já seria uma coisa cabível de multa. É uma coisa que condomínios fazem, por exemplo, né? Você tem uma casa ali cheia de adolescente merda tocando funk alto pra caralho, chega lá o síndico e fala o seguinte, olha, desliga essa porra, senão vocês vão levar uma multa cara pra vocês tomarem no cu e aprender
que ninguém gosta dessa porra. É assim que funciona num condomínio, por exemplo. Agora, quem não mora no condomínio, bom, é putaria, né? Mas no famoso Ancapistão, isso seria uma coisa que provavelmente seria totalmente aniquilada, né? Pessoas têm liberdades individuais, mas não até o momento que você está ferindo a liberdade individual alheia. Isso é um belo exemplo disso. As pessoas têm direito de viver suas vidas, né? Isso que é liberdade individual. É você ter o direito de você fazer o que você quiser, desde que você não prejudique as liberdades individuais do amiguinho, desde que você não prejudique a propriedade privada do amiguinho. Inclusive, é uma questão muito complicada, porque muita gente se diz ser a favor de liberdade individual, mas, por exemplo, defende que as pessoas não têm o direito de sair na rua, apesar de estarmos em quarentena. Tem gente que se acha no direito de mandar na vida de alguém. E existem pessoas, por exemplo, que não defendem que você tenha o direito de falar absolutamente o que quiser e defender a ideia que você quiser defender. E nesse sentido, os libertarianismos eles têm uma pecha muito negativa que a gente defende qualquer tipo de manifestação de discurso, porque a gente acredita que as pessoas têm que ter o direito de poder falar o que quiser, inclusive coisas horríveis como, por exemplo, sei lá, apologia a estupro, nazismo, fascismo. A gente defende que essas pessoas possam disseminar essas ideias, possam falar sobre essas coisas. Não quer dizer que a gente concorde, mas algumas pessoas distorcem tanto que eles realmente acham que a gente é tipo nazista, que a gente defende estupro e sei lá o que, sendo que a gente só defende que essa pessoa tenha o direito de falar essas coisas. Enfim, whatever. Então, libertarianismo é basicamente isso, e ser libertário é basicamente isso. Toda vez que você vê aquele cara que fica defendendo, por exemplo, Constituição estatal, isso é uma questão que muita gente não entende por que libertário é tão contra o Estado. Mas é uma questão muito simples. Por não existir consentimento para uma pessoa nascer, a pessoa ela não tem culpa do local que ela nasce. Então, só isso já é um belo argumento para refutar aquela ideia errada de que imposto é o preço que você paga para você viver em sociedade, sendo que você não tem culpa de nascer em nenhuma sociedade. Ninguém tem culpa de nascer. Ninguém pediu para nascer. As pessoas simplesmente nascem. E por eu simplesmente nascer, eu estou sendo obrigado a fazer parte de uma sociedade. Isso não é uma coisa consentida. Então, por não ser uma coisa consentida, é injusto você usar esse tipo de argumento. Aliás, falacioso esse argumento. E muita gente pergunta por que imposto? Por que a gente acha que imposto é roubo? Muito simples. O que se define como roubo? É eu tirar a propriedade privada de alguém sem consentimento. Vamos dizer de jeito bonitinho, é pegar emprestado sem pedir. Se o Estado está pegando meu dinheiro emprestado sem pedir, isso se constitui como um roubo. Então, literalmente, a afirmação, e sim, eu estou dizendo, isso é uma afirmação. A afirmação de que imposto é roubo é irrefutável, porque é uma questão lógica. O que se constitui como roubo? É eu pegar uma coisa de alguém sem essa pessoa deixar. É eu pegar emprestado sem eu ter deixado, tá ligado? É tipo isso. E se o Estado faz isso, bom, logo é um roubo. Então é por isso que nós somos contra o Estado, não só por questão de impostos, mas também por todas as outras questões, de ter o poder totalmente centralizado, de ele me obrigar a fazer parte dele, do Estado não ter pedido meu consentimento para que essas leis existam, ele não pediu meu consentimento se eu quero usar essas leis ou não. Então é por isso que nós não defendemos o Estado, porque ele é uma instituição totalmente coercitiva. Por isso que nós temos que ser necessariamente contra o Estado. Não existe libertário a favor do Estado. Então, um bom jeito de você ver um falso libertário é se ele defende o Estado de alguma certa maneira. Toda maneira de você defender o Estado é errado. Mas é aí que entra uma coisa um pouco mais esquisita. No libertarianismo, devido à própria corrente filosófica, corrente ética do libertarianismo, nós ficamos nos perguntando sobre formas de implementar o libertarianismo. E muitas pessoas têm diversas ideias de como que o libertarianismo ele seria implementado. E uma delas é o gradualismo, que é você implementar o libertarianismo através do próprio Estado. Por mais que isso pareça ser uma coisa contraditória, até que existe uma explicação por trás disso, né?
como a gente já é obrigado a fazer parte do Estado, a gente não tem o que fazer, o Estado simplesmente existe, a gente não pode fazer nada, talvez seria interessante eu tentar usar o Estado de algum jeito para eu tentar fazer com que o Estado perca força. Mas, como os próprios libertários acreditam, o Estado ele só tende a ganhar mais força e poder. Então, por mais que um libertário entre na política, no fundo, talvez ele só esteja ajudando o Estado. Mas isso também é uma teoria, porque pode acontecer de, sei lá, um libertário entrar pro Estado e pegar todo o dinheiro dele e doar para as pessoas, por exemplo. E dá para, sei lá, pessoas carentes. Então ele está necessariamente pegando impostos e tentando devolver uma fração dos impostos que essas pessoas pagaram de volta para elas. É uma maneira de ver. E existem outras vertentes, como por exemplo o brutalismo, né? Que a gente deveria, tipo, basicamente acabar com o Estado na porrada, né? É todo mundo desconsiderando a moeda nacional e todo mundo destruindo tudo que é órgão estatal. Isso é basicamente, como posso dizer, matar os políticos, basicamente isso. Eu, sinceramente, eu não acho que é uma ideia tão absurda, até porque se você for parar pra pensar, políticos são as pessoas mais psicopatas que você conheceria. Nem psicopatas, são sociopatas. Porque todas as medidas que eles tomam, qualquer coisa que eles votam no Senado, afetam a vida de, tipo, literalmente milhões de pessoas. E todas as suas ações e atitudes podem sim prejudicar a vida de pessoas, inclusive até mesmo causar a morte de pessoas, direta ou indiretamente, devido às suas atitudes. Então, políticos matam centenas de pessoas todos os anos e nada acontece. E prejudicam a vida de outras milhares de pessoas. Então, não é tão errado você desejar a morte de um político, que muitos deles de fato destroem a vida de pessoas. E talvez você esteja ouvindo tudo isso e perguntando: ok, cara, legal, assim, parece ser massa, né? Essa ideia aí de não existir Estado, ok, mas assim, onde que isso deu certo? Eu vou te falar, cara. Na real, o próprio conceito de Estado é um conceito reacionário. Porque a coexistência, a cooperação de pessoas e as pessoas poderem comercializar livremente, isso é uma coisa que sempre existiu. Porque o que o libertarianismo ele diz e acredita também é que é o seguinte, cara, pessoas têm problemas, pessoas têm anseios, pessoas têm necessidades. E elas precisam que alguém resolva esses problemas que elas têm. Então, por exemplo, eu preciso de comida. Eu não tenho tempo para ficar plantando e criando minha própria comida. Então, eu vou pagar alguém que faz isso, a gente vai acertar o preço ali, eu vou comprar minha comida e ponto final. É isso. E você pode escolher várias pessoas que fazem comidas. Mesma coisa é o seguinte, olha, eu tenho aqui uma empresa, eu preciso de pessoas que trabalhem nessa linha de produção. Então eu vou acertar o preço com essas pessoas vão trabalhar comigo. E aí pessoas podem usar o argumento de que, mas pode ser que isso seja injusto, não sei o quê, mas isso não é problema seu. E é isso que muita gente não entende. Muita gente acha que o Estado ele é necessário para esse tipo de situações. Mas o que eles não entendem é que o mercado ele já anda com as próprias pernas desde sempre, com ou sem Estado. O mercado ele existe apesar do Estado. É isso que muita gente não entende. O mercado ele sempre vai arranjar medidas para burlar o Estado. O maior exemplo disso hoje é os freelancers. Pessoas que não trabalham registrados, recebem só uma diária, não são registrados, mas estão felizes. O patrão consegue manter o negócio, consegue gente para trabalhar, essas pessoas conseguem empregos. As pessoas acham que dinheiro simplesmente é produzido através de moeda. O que a galera não entende é que dinheiro é produzido através de bens materiais, de produtos e serviços. É isso que gera dinheiro. Então, simplesmente querer ficar artificialmente controlando o Estado, criando coisas como salário mínimo, leis ridículas como competição injusta. Qualquer tentativa de fazer esse tipo de coisa já é uma grande, absoluta falha, porque você não consegue controlar o mercado. Então, meus amigos, o libertarianismo sempre existiu. Essa ideia reacionária de Estado, isso sim foi uma ideia implementada. Né, de achar que você realmente precisa de um Estado que controle sua vida, etc. As pessoas não necessariamente precisam de um Estado. Na verdade, muitas coisas que você faz, você não precisa dele. O maior exemplo disso é o mercado. O mercado vende aquilo que ele quiser,
com o preço que ele quer vender e você olha para o seu dinheiro e diz: eu acho que essa lata de extrato de tomate vale esse dinheiro que eu tenho na minha carteira. E aí você troca esse dinheiro pelaquela lata de tomate. O mercado tem uma coisa que ele quer, que é o seu dinheiro. E você tem uma coisa que o mercado tem, que é o extrato de tomate. Aquilo ali é uma troca voluntária. Você não precisa ter um político engravatado ali no caixa olhando e falando assim: essa transação está ok, pode comprar, tá bom? Esse preço está justo. Você não precisa disso. Esse conceito de que você realmente precisa do Estado para tudo, ele é um conceito muito errado e muita gente pode falar assim: ai, mas as estradas, ai, as ruas, ai, a saúde, ai, a educação. Deixa eu contar um segredo. Para você ser libertário, você não precisa saber a resposta de tudo. E se uma coisa está errada, ela simplesmente está errada. Eu não preciso saber a solução. E se eu não sei a solução, não quer dizer que eu estou errado. Quer dizer só que eu não sei a solução, caralho. Eu não sou obrigado a saber tudo. Não é necessário ser um gênio para ser libertário. Na verdade, você pode ser uma anta e ainda assim estar certo. O libertarianismo, cara, ele é literalmente a corrente filosófica mais honesta que existe. Porque são basicamente pessoas que dizem o seguinte: olha, o Estado é errado, o Estado é uma gangue, a gente tem problemas e existem pessoas que sabem a solução desse problema e elas vão cobrar para resolver esse problema. E é isso. Isso é ser libertário. Você ser libertário, você não precisa saber tudo. Apesar de que no libertarianismo existe um incentivo muito grande aos debates de como seriam tais coisas, né? O principal debate, por exemplo, é de como seriam estradas, avenidas. O que é tão fácil essa questão, sério. Vocês não têm ideia do quão fácil seria, né, você ter estradas, etc., no livre mercado. Mas enfim, cara, você não precisa ser inteligente para ser ANCAP. Se uma coisa está errada, ela simplesmente está errada. E pelo próprio fato de você ser ANCAP, você já está assumindo a sua ignorância como ser humano e de que você não sabe de tudo. Diferente do Estado, dos políticos, dos democratas, né? Que eles acham que sabem de tudo e sabem a solução para tudo e sabem o que é melhor para você, né? Então, esse é o pior erro do Estado, é achar que sabe a solução para tudo e são esses políticos arrogantes que acham que sabem o que é melhor para você. Eles sabem o que é melhor para você do que você mesmo. É a maior piada que você pode escutar uma coisa dessa. Então, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Isso é ser libertário, isso é libertarianismo. Não é um bicho de 4 cabeças. Você provavelmente é um e só não sabia. Muito obrigado. Se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva caso tenha gostado do vídeo. E se você ainda não avaliou, por favor, avalie esse vídeo. É isso aí. Falou!